Olá, olá, o pessoal vai chegando aí, aproveitando que o pessoal está chegando, vou dar uma boa noite, sejam todas e todas bem-vindos. Lembrando, hoje é o nosso terceiro e último encontro do mini curso online, a Introdução ao Direito Contemporâneo a partir da obra do professor Antônio Manuel Espanha. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Hoje a gente tem o nosso último encontro com o tema Dogmática, Interpretação e Constituição. Antes da gente começar a discussão propriamente dita, lembrar alguns recadinhos. Primeiro, sobre o trabalho final. O trabalho final, que é para aqueles que desejam obter certificado. Pode obter certificado quem se inscreveu até a semana passada no site da UFSC. Então, o que vocês precisam saber? Primeira coisa, o prazo do trabalho, que é dia 31 de maio. Segundo, é um trabalho que, ao contrário do outro, não tem formalidades, não tem limites de página, não tem itens a serem tratados. Trata-se de um estudo de caso. O que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar fontes não estatais. Para quem acompanhou nos stories, eu dei uma série de exemplos. Direito desportivo, direito dos negócios, por aí vai. Os exemplos são múltiplos e estão lá. E vocês também podem trazer os exemplos de vocês. E trabalhar com os conceitos de vigência e validade dentro da ordem pluralista, tais quais propostos pelo professor Espanha. Ou seja, uma perspectiva de que, como essas ordens plurais têm as próprias regras de reconhecimento, então, em tese, são todas vigentes, mas são todas válidas? Como que se dão essas interações? Hoje a gente vai ter uma discussão última importante nesse sentido, que é a questão constitucional e da interpretação, e junta-se com aquela teoria das fontes que a gente já esboçou na semana passada. Então seria interessante vocês darem uma revisada e, claro, para quem ainda não teve a oportunidade, ler os textos do professor Espanha. Lembrando que o episódio da semana passada já está disponível no YouTube e também no Spotify. Então aproveitem ali para quem não teve tempo de assistir o segundo, ou mesmo quem assistiu o segundo, não assistiu o primeiro, a série está toda lá, bem como também o curso anterior de História do Direito a partir da obra do professor Grossi. E lembrando, último recadinho também, que hoje a gente mais uma vez tem uma conversa após esse nosso encontro, que vai ser com a professora Luana. A professora Luana, assim como eu também, é professora da UFSC, e a gente vai estar debatendo as relações entre direito e neoliberalismo, que nós já vimos anteriormente são muitas e importantes, a partir da obra do professor Antônio Manuel Espanha. A gente vai dar uma aprofundada nesse sentido. Beleza? Então acho que a gente já tem aí boa parte do pessoal que está acompanhando. Então a gente pode começar a nossa discussão. Então, como eu falei, hoje nós vamos tratar de 3 temas: dogmática jurídica, constituição e interpretação. Seguindo a ordem do livro, mais uma vez fazendo a propaganda para quem ainda não teve a oportunidade de ver, Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, uma das últimas obras publicadas pelo professor Antônio Manuel Espanha antes do seu falecimento, na metade do ano passado. E aqui a gente vai estar tratando dessa parte final do livro. E o que a gente vai estar discutindo? Então a gente vai estar discutindo dogmática, constituição e interpretação. Como que essas relações se constroem. Então é um pouco esse o nosso objetivo aqui. O que eu quero falar com dogmática? O que é dogmática? Para quem já está na faculdade de Direito, para quem estuda esses temas, volta e meia falar a dogmática, a doutrina, são expressões que mais ou menos se equivalem, mas imagino que nenhum professor até hoje tenha dado um conceito para vocês do que é dogmática. Dogmática são as disciplinas, direito civil, direito penal. Não é exatamente isso. Isso mostra quais são os elementos aos quais ela pode se manifestar, mas não um conceito um pouco mais abstrato do que seria dogmática. Então, dogmática é a teoria da prática, ou seja, como que nós pensamos como a prática se dá. Mas a prática do direito, ela se dá, isso é importante lembrar, nos sentidos mais amplos. A prática não é apenas a prática jurisprudencial, a prática dos tribunais. O próprio ato de doutrinar, ele também é uma prática. Então, a prática acadêmica, a prática judicial, mas a prática também prudencial, a prática dos costumes, ou seja, dos locais que estão para fora dos tribunais, numa perspectiva pluralista como a gente está tratando aqui, também são passíveis de serem estudados pela dogmática. Então, a dogmática é a teoria da prática do direito, que aqui a gente está vendo no sentido mais lato, porque a gente está trabalhando teoria do direito propriamente dito, e não, digamos,
uma dogmática estatal. Tá? E essa dogmática possui vários elementos, né? Esses elementos os quais ela trabalha. Então, ela trabalha com a Constituição, não no sentido de Constituição política, mas no sentido da formação, que a gente percebe a partir das fontes, tá? Que na dogmática tradicional correspondem à lei, né? E aqui, como a gente já viu no primeiro encontro, numa dogmática pluralista, corresponde a uma teoria das várias fontes, ou seja, uma teoria de como se dá a fonte, né, dos direitos das comunidades internacionais, dos costumes, das ordens normativas particulares das boas práticas, do direito econômico e por aí vai. Né? Os sentidos, a interpretação, que a gente vai trabalhar no final, no sentido mais próprio, que na dogmática estatal é muito centrada numa ideia também bastante falada e pouco declarada sobre o que significa, que é a vontade do legislador. Então, se a gente está falando do contexto que vai para além da lei, então a vontade do legislador não serve. Nós vamos falar de coisas como ponderação, a famosa técnica da ponderação, e outras formas de você pensar, né, a interpretação. As referências, né, desse ordenamento, ou seja, como que a gente qualifica algo como jurídico ou não, na dogmática estatal a gente faz isso a partir de uma coisa chamada subsunção. Então você tem o mundo das normas, o mundo dos fatos e uma norma abstrata incide sobre um fato concreto. Tá? Então isso que a gente qualifica, né? Então essa situação ela é relevante juridicamente. Né? A gente vai ver que isso, né, essa norma não pode ser a norma do Estado. A gente vai ter, inclusive, com essas várias interpretações, vários sentidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Como também essa compactação, ou seja, essa reunião de ideias que a dogmática traz a partir dos conceitos e dos institutos jurídicos. Então, a gente tem, né, conceitos que vão se colocando, um conceito de pessoa jurídica, um conceito de domicílio, pensando no direito civil, e a gente tem instituições jurídicas que vão se consolidando, ou seja, a compra e venda, a enfiteuse e por aí vai. Né? Então, aqui a gente vai tratar dessa diferença entre a criação e a descrição. Né? E, por fim, a Constituição, daí no sentido que a gente conhece da Constituição política, né? Onde a gente vai tentar ver o que significa uma Constituição numa ordem pluralista. Tá? Aquilo que a gente vai tentar chamar como um sistema global de direitos. Tá? É um pouco essa perspectiva que a gente vai dar ali. Então, o que a gente vai ter que buscar aqui? A gente vai ter que buscar aqui novamente, para ser coerente com a teoria do professor Espanha, critérios realistas para a gente conseguir enxergar isso. Ou seja, não basta a construção teórica, essa construção teórica também precisa ter algum substrato empírico, ou seja, ela tem que ser de algum modo verificável. Então é isso que a gente vai estar olhando aqui. E isso a gente olha de várias maneiras, né? Se a gente pensa em doutrina e jurisprudência, como a gente tinha falado anteriormente, já que a dogmática é a teoria dessas práticas, então a gente vai estar falando de coisas como a opinião, né, da doutrina, as correntes doutrinárias, assim como os estilos das cortes, né, as famosas correntes jurisprudenciais, do mesmo modo. Né? A única questão que a gente precisa perceber é que nós não estamos mais no momento do jusracionalismo do antigo regime ou do juspositivismo que vai se formar a partir da modernidade jurídica, em que essas soluções são dadas, prontas e fora de qualquer contexto mais bem elaborado. Ou seja, não são normas que vêm de cima para baixo, não são normas que se constituem do abstrato, porque são certas por um dado movimento do justo ou porque são certas porque provêm de determinada autoridade. Então, para a gente conseguir perceber isso, a gente vai ter que perceber quais são os limites da possibilidade de regulação do Estado e os próprios limites do direito, e limites que a possibilidade de regulação do Estado traz para o direito. E aqui a gente entra num tema, que é ao menos a perspectiva que o professor Espanha acaba abordando indiretamente, e isso me chama a atenção, que é uma expressão que a gente ouve falar bastante no Brasil, que é a inflação legislativa. Tá? Ou quaisquer comentários que vão tentar falar que nós temos leis demais, leis inúteis, leis que não regulam bem. Então esse é um problema sério. Inclusive, num dos textos avulsos que eu coloquei lá para o pessoal dar uma olhada, tem um texto específico do professor Espanha falando disso. Leis poucas, leis boas. Então o título já é bastante sugestivo disso que acontece. É bastante interessante porque, ainda que a gente viva numa sociedade pluralista em que a regulação do Estado cada vez mais crie irritação aos sistemas das normativas paralelas, nós temos ainda dentro do Estado possibilidades de regular que são interessantes.
Por exemplo, a questão das determinadas inovações tecnológicas. Me vem à mente o caso da TV digital, qual sistema o Brasil adotaria? E isso partiu de uma política governamental que, claro, com consulta às empresas que teriam interesse nesse caso, né? Então aqui a gente tem uma interação dos sistemas estatais e não estatais, mas como o Estado é o ente mais geral, parece que é interessante que, já que ele tem essa capacidade mais geral, que ele possa, por exemplo, dar conta disso. Ainda que os modelos, né, sejam dados por normativas que não são do Estado. Ou seja, não é o Estado que decide quais modelos existem, mas ele adota modelos que já estão pré-existentes em outras ordens fora do Estado. Então é nesse sentido que é interessante a gente perceber como se dá isso. Isso poderia nos levar a pensar que a ideia de Estado que se está a adotar aqui, que seria o substrato dessa teoria, é uma ideia de Estado mínimo. Isso não é necessariamente verdade, porque mesmo a teoria do Estado mínimo, a gente vai poder discutir isso depois quando falar de neoliberalismo, mas mesmo quando a gente está discutindo o Estado mínimo, a gente precisa ter consciência de que o Estado mínimo não é mínimo, porque ele cuida de coisas que não são nada mínimas. Quando ele cuida de coisas como segurança, e isso significa todo o aparato repressivo penal, por exemplo, isso já é bastante coisa. Quando a gente pensa que, tradicionalmente, né, o modelo liberal do Estado do século XIX, que falava disso, cuida de todo o sistema de justiça, ou seja, não existe lei e justiça para fora do Estado, parece que a gente está falando também de algo bastante grande, com bastante capacidade expansiva. Então, isso que é interessante nós nos darmos conta, ou seja, esse paradoxo. Ou seja, de um lado, você tem uma ordem pluralista que impulsiona que o Estado legisle cada vez menos. Por outro lado, você tem essas séries de vários ordenamentos que correm o risco de se fechar entre si e que o Estado, como é um ordenamento mais amplo e com maior capacidade de generalização e, como a gente viu também, com características democráticas que não são desprezíveis, então ele também pode evitar esse fechamento de todos esses microsistemas não estatais entre si. Então é nesse sentido que é interessante tentar enxergar essa relação. Então por isso a gente precisa pensar de algum modo como se dá a feitura de normas nesse contexto, ou seja, quais são as características das feituras das normas que podem de alguma maneira trazer para nós, né, novidades e possibilidades para que você tenha uma normativa, seja estatal ou não estatal, que seja interessante e que atenda aqueles critérios que a gente viu no encontro da semana passada, né, que sejam reconhecíveis, né, ou seja, possam passar por um teste de validade, um teste de pedigree, de jurídico e não jurídico, ou seja, para além da vigência porque está no mundo, que ele possa ter uma validade um pouco mais estrita, e também que ele possa ser consensual, que ele possa ser fruto de consensos alargados e refletidos, né, como a gente viu, e que também sejam estabilizadores. Então, esses três conceitos que ficam lá dentro daquelas caixinhas teóricas que a gente viu de Hart, Habermas e Luhmann, nos ajudam a ter esse quadro um pouco mais geral. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender como que a lei estatal se relaciona ou pode se relacionar com essas normas paraestatais. Tá? Isso significa que a primeira coisa que o direito estatal, por exemplo, precisa ter noção é do mundo que o circunda, ou seja, ele deve deixar de ignorar a existência dessas várias ordens pré-existentes e buscar criar algum tipo de relação com essas ordens, para daí sim ter a ideia daquilo que vale a pena ser regulado pelo Estado, ou seja, o que é importante para o Estado regular. Tá? Então, para que ele possa fazer isso, ele precisa estar atento a algumas características. E talvez a principal característica para o Estado numa ordem pluralista é saber ouvir. Ou seja, prestar atenção no que está em volta, compreender aquilo que está em volta sobre as mais diversas formas. Primeira coisa, a capacidade que o Estado precisa ter de ouvir todos os realmente envolvidos. E ouvir todos os realmente envolvidos ultrapassa o mero processo do sufrágio, que se dá onde uma pessoa tem um voto, essas pessoas elegem representantes no parlamento, por exemplo, e esse parlamento, esse conjunto de representantes, traz normas. E se é um momento necessário, ele faz parte da nossa discussão, mas você precisa de mais coisas. Como, por exemplo, você, além das vontades de cada um, a minha, a sua vontade, que é expressa pelos representantes que nós votamos e elegemos, nós precisamos ter vontades que se manifestam de modo coletivo e não de modo individual. Ou seja, os grupos organizados que têm interesse na questão.
Por exemplo, numa questão que envolve o direito do trabalho, que envolva os trabalhadores e os empregadores. Tá? No caso do Uber, que a gente discutiu bastante semana passada. Então, envolve a Uber Corporação, envolve outras empresas que trabalham por essa lógica, inclusive as suas concorrentes, envolve os trabalhadores da Uber, envolve os trabalhadores que não trabalham diretamente com a Uber, mas têm o seu serviço afetado, como taxistas, motoristas de ônibus e por aí vai. Ou seja, e que se organizam em coletividades. Às vezes em coletividades tradicionais, como sindicatos, ou coletividades outras, como associações e talvez mesmo coletividades informais que estão expressas em grupos de WhatsApp e por aí vai, mas que possuem algum tipo de organicidade. A gente pensa, que esses vários motoristas do Uber não só se conversam, como inclusive já fizeram até paralisações, espécies de greve, para a gente fazer uma má comparação. Isso significa também, se você vai ouvir esses atores que são complexos e que o processo eleitoral não é capaz de sozinho dar conta, de que você possa ouvir a partir de processos mais complexos. Aquilo que tradicionalmente a gente chama de democracia participativa ou deliberativa. Tá? Quem nunca ouviu falar, hoje já um pouco envelhecidas, das experiências de orçamento participativo que surgiram nas prefeituras populares do final dos anos 80, anos 90, talvez o primeiro grande exemplo tenha sido Porto Alegre nos anos 90, e que se espraiaram por vários locais e que deixaram de ser um privilégio da esquerda e mesmo governos de direita, a gente pode pensar na administração anterior daqui de Florianópolis, faziam planejamento de normações de orçamento participativo. Então, isso é bastante interessante olhar, ou seja, entender que isso não é um mero populismo, ou seja, uma mera possibilidade de ter um acesso direto do governante com as massas, mas que, ao contrário, há uma possibilidade das comunidades organizadas, via associações de moradores, associações de bairro, associações de interesses ambientais, por exemplo, para mim que falo daqui de Florianópolis, que são importantes, que possam se manifestar nesses organismos mais complexos. A gente tem, por exemplo, o expediente das audiências públicas, que hoje em dia não estão restritas ao Poder Legislativo, mas também ao próprio Poder Judiciário. O STF pode fazer audiências públicas antes de tomar decisões em casos complexos, nas de controle concentrado de constitucionalidade. A gente teve audiências públicas importantes, por exemplo, no caso dos fetos anencéfalos, no caso das pesquisas por células-tronco e por aí vai. Então, isso é bem importante de se levar em consideração. E isso significa um terceiro ouvir, além de ouvir todos e ouvir por processos mais complexos, que nós consigamos ouvir a língua daqueles que falam para nós, especialmente pensando em nós juristas, que temos uma língua própria, que inclusive nos tiram onda lá de fora, o juridiquês, mas nós temos outros saberes que também têm linguagens próprias, fechadas e que não agradam a maioria das pessoas, como a economia e o seu economês e por aí vai. Ou seja, quando nós queremos dar respostas, para que essas respostas sejam eficientes, essas respostas precisam, de algum modo, dar conta dessas outras dimensões. Tá? E isso significa, se nós queremos ouvir outras linguagens, que nós precisamos ouvir os espaços que geralmente são colocados em um nível subalterno. Ou seja, se nós queremos fazer uma política de moradores de rua, nós precisamos escutar os moradores de rua, dos modos pelos quais eles se organizam, a partir da sua linguagem e dos espaços os quais, eventualmente, o Estado, por exemplo, não está acostumado a frequentar, como a própria rua. Tá? Então, ou seja, de verificar em loco, de estar junto dessas pessoas, os locais onde esses direitos são vividos, para que eles possam ser melhor regulados. E isso, numa perspectiva pluralista, é o que pode conceder maior estabilidade. E, como a gente sabe que o direito desde sempre se preocupava com isso, afinal de contas, para toda época a gente tem um determinado conceito de segurança jurídica, nessa nova perspectiva, a segurança jurídica vai se encontrar justamente nessa possibilidade de saber ouvir, porque quanto mais se ouvir, mais esses consensos estarão alargados, mais esses consensos serão refletidos e mais eles têm condições de se tornarem estáveis. E, portanto, nessa nova perspectiva, também trazer alguma espécie daquilo que nós poderíamos chamar de segurança jurídica. Tá? Então, o que isso significa? Significa que, para regular, é preciso conhecer. Ou seja, o conhecimento acerca dos fatos da vida, do mundo, é que traz a possibilidade de uma boa normação, inclusive sobre a necessidade de normação estatal nesses locais. Tá? Tradicionalmente, qual é o problema do Estado nesse sentido?
talvez não seja o problema de recolher informações. Se nós olharmos como que se dão determinadas discussões no Congresso Nacional, a partir das comissões, nós vamos ver que geralmente se ouvem especialistas, tá, que são trazidos dados, né, ou seja, os atos normativos do parlamento não são completamente irracionais e eles não se dão sem nenhum tipo de reflexão. Não, na verdade há bastante reflexão. E qual é a questão? Justamente os ritos procedimentais aliados com a necessidade de se buscar esses conhecimentos faz com que o Estado geralmente, no mínimo, regule atrasado. Né? Ou ao menos muito depois que aquele fato já existe no mundo ou depois de que aquele fato já traga algum tipo de irritação, né, às instâncias sociais que por ele são atingidos. Então esse é o ponto. Né? E aqui é interessante a gente perceber, né, que o tipo de normação que a gente tem, né, as normas jurídicas, estatais ou não estatais, elas seguem regras muito parecidas com as regras da linguagem, ou seja, elas geralmente trabalham por uma acumulação bem-sucedida de normas, ou seja, as normas que conseguem ser bem-sucedidas no tempo acabam se perpetuando, né? Seja por uma via informal, que é a via do costume, né? Ou mesmo sendo o fato de que elas passam a ser objeto de apreciação, regulação e aperfeiçoamento por instâncias que tenham autoridade para fazer normativas sobre essas questões. Tá? Então esse é um dado importante da gente levar em consideração aqui. Tá? O ponto é o seguinte, tá? Se nós, por exemplo, trocássemos o Estado e seus ritos por técnicos, isso resolveria o problema? Tá? Nós já conversamos isso antes. A tendência é que também não. Por quê? Porque tendencialmente os técnicos vão trazer características do seu saber, do seu modo de falar, do seu modo de construir as ideias, normalmente com teorias, com busca de universalidade ou coisas que o valham, e que tendem a justamente deformar a realidade, tendem a ser prescritivas, tendem a querer modificar, tá, a realidade de modo que irrite os modos como a regulação já existe. Então, nesse sentido, tem que, como a gente ouviu ali antes, criar mecanismos de interação para que haja a filtragem dessa linguagem. Ou seja, precisa haver nos modos como o Estado e como a teoria vê o direito, que elas têm um choque de realidade. Ou seja, perceber que esses vários mundos, o mundo do esporte, o mundo das transações econômicas, etc., já tem os seus modos de regulação. Então, quando o Estado busca intervir em situações que possam ter algum tipo de choque, ele precisa perceber e observar o que papel ele pode ter. Por exemplo, se o papel dele ainda é regular naquela área. Tá? Ou seja, claro que em alguns momentos vai ser importante regular, e a gente vai ver isso agora quando vai falar de Constituição, justamente porque simplesmente deixar tudo a uma autorregulamentação pode se tornar, ao contrário, algo muito ameaçador, tal qual a velha fábula de colocar a raposa a cuidar do galinheiro. Ou seja, então aqueles que têm interesses específicos naquele setor seriam aqueles mais aptos a regular aquele setor. Mas a grande chance de que essa regulação seja enviesada é grande. Então, a gente vai precisar de parâmetros outros. E esse parâmetro outro que a gente vai tentar conversar aqui, também a partir de um novo prisma, também com algumas adaptações para o mundo pluralista, é a teoria da Constituição. Ou seja, que teoria da Constituição é apta, é capaz de dar conta de uma vivência de um Estado pluralista. E aqui a gente passa para o segundo ponto. Tá? A gente vai estar verificando que, para além de uma tendência formal, como tradicionalmente se via a questão constitucional, de se verificar a validade constitucional ou de se verificar uma conformidade de sentido, de interpretação com relação à Constituição, a gente precisa tentar olhar o conceito e a função de uma Constituição em uma ordem pluralista. Ou seja, entender para além dos mecanismos tradicionais que a gente conhece da regulamentação da teoria constitucional. Então, primeiro ponto, a discussão acerca do primado da Constituição. A Constituição ainda possui primado em uma ordem pluralista? Tá? Então, aqui é algo bastante interessante. O professor Espanha traz uma imagem que é bastante interessante. Nós estamos tradicionalmente acostumados a olhar uma teoria constitucional que se dá de modo piramidal, onde você tem a Constituição no vértice mais alto,
e a partir dali você tem os outros atos normativos que eles são subsequentes. Então você faz uma lei complementar porque a Constituição diz que você tem que fazer determinada lei complementar. Então, a Constituição diz que os estados podem regular determinada matéria e os estados fazem, como direito ambiental, e os estados fazem uma lei sobre direito ambiental. E por aí vai, ou seja, numa relação sempre de causalidade, ou seja, eu faço a lei estadual porque eu sou o Estado federado e a Constituição Federal me manda fazer, e a Constituição Federal que manda fazer o Estado federado de determinada lei. Então, essa relação onde existe uma causalidade pré-determinada e uma hierarquia muito bem constituída. O que o professor Espanha vai dizer? Ele vai dizer que não necessariamente desse mesmo modo e com essa mesma hierarquia, as várias outras fontes, né, vão ter também as suas hierarquias. E o que isso significa dizer? Isso significa dizer que cada uma dessas ordens e tese tem as suas hierarquias e que não necessariamente correspondem ou se interligam à hierarquia do Estado. Então, o que isso significa? Ao invés de nós termos uma única pirâmide, nós teríamos uma espécie de cordilheira, né, com vários cumes. Tá? Então você teria várias ordens normativas, essas várias ordens normativas têm a sua hierarquia, e essas hierarquias transitam, tá, no alto entre si. Então, a gente vai ter, sei lá, a democracia, a dignidade da pessoa humana como vértice da ordem constitucional brasileira, mas a gente vai ter a maximização da riqueza como o vértice de uma ordem baseada nas transações do mercado e por aí vai, na regulação econômica. Tá? E a pergunta é, elas eventualmente podem se entrechocar, e como a gente faz para fundir ou compor os interesses dessas diversas ordens? Então, é essa discussão que a gente vai fazer aqui. Porque, teoricamente, funciona esse esquema da cordilheira, mas na prática isso é bom? Ou seja, quando você tem vértices dessas ordens normativas que podem ser díspares entre si, como fazer para combinar? Então, nós precisamos, aquilo que eu havia falado, de direito bom, ou seja, direito que traga essas expectativas, que possa ser reflexivo e possa ser estabilizador. Então, é essa discussão, ou seja, e isso, como que nós vamos verificar? Nós vamos verificar isso a partir das várias jurisdições, a partir dos vários órgãos, estatais ou não, que conseguem dizer o direito. Nós temos o Estado e seus tribunais, mas nós temos também os tribunais arbitrais, que daí tem, como são privados, prescindem de características nacionais, transnacionais ou locais, os tribunais internacionais e várias outras ordens jurisdicionais que consigam, de algum modo, dizer o direito. Então, isso que a gente tem nesse esquema teórico. Eu vou dar um exemplo que talvez vocês, a maioria de vocês sejam mais novos do que eu, não se lembram, fizeram faculdade ou estão fazendo faculdade ainda, depois de mim, talvez não se lembre. Mas nós tínhamos na Constituição Federal, por exemplo, uma cláusula que obrigava que no Brasil não se praticassem juros acima de 12% ao ano. Se nós olharmos, desde sempre, qualquer regra de cheque especial ou cartão de crédito, nós sabemos que isso, às vezes, é menos do que é cobrado durante um mês, que dirá durante um ano. Tá? E o que isso significa? Isso significava que havia uma clara irritação entre a ordem estatal e a ordem não estatal, que regulava essas relações de mercado, a ponto de, nos anos 2000, ter-se abolido essa cláusula constitucional. Depois, é claro, de muitos anos os quais já não se respeitava essa prática dos juros a 12% como teto. E isso era em número de inúmeras ações judiciais e existiam-se vários artifícios para não aplicar. Desde que se tratava de norma programática, ou seja, não reconhecendo a ideia de que a Constituição tem plena eficácia normativa, ou seja, determinadas partes da Constituição são normativas, outras não são normativas, até mesmo perspectivas pragmáticas. Fato é que o Congresso, para resolver esse entrave enorme e um grande curto-circuito que dava nos tribunais brasileiros, porque determinados juízes poderiam dizer que estou aplicando a Constituição e, portanto, determinado contrato bancário era simplesmente inconstitucional, fizeram com que se conseguisse retirar isso da Constituição. Então, aqui a gente tem um exemplo bastante claro de como isso se dá. A gente tem um outro exemplo que é contemporâneo, que já faz algum tempo tem sido discutido, que é a regulação da mídia, ou seja, o fato de haver um ente
estatal ou não, mas provavelmente, como a Constituição é estatal, que fizesse a regulação das agências das concessões de comunicação social. Rádio, televisão, hoje em dia, por que não, internet, por aí vai. Né? Como se dá isso? Quem regula essa utilização dessa concessão pública? O espectro eletromagnético, da onde a gente tem as comunicações da TV a cabo, da própria internet, são frutos de concessão. Aí como se dá isso? Quem diz o que pode e o que não pode? A ideia é que se tivesse um conselho ou ao menos uma agência, tais quais a gente tem várias outras, mas existe uma forte pressão do mercado para que não haja regulamentação, que justamente essa ideia do refreio à regulamentação é uma das características de uma ordem neoliberal, que a gente vai poder discutir depois com a professora Luana. Mas para nós ficarmos aqui naquilo que nos interessa, então é justamente tentar pensar como que isso se dá. O que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar que a presunção é que não se afaste a ordem constitucional. Mas eu acabei de dar o exemplo de 2 casos em que a ordem constitucional tem sido ou foi afastada e ninguém saiu bradando por aí que o direito havia acabado. Ou seja, de algum modo, isso é possível, ainda que não seja a regra. Então, esse acho que é o ponto importante. A gente consegue perceber isso, inclusive, em instâncias menores do cotidiano, quando a gente vê o direito administrativo que tenta cada vez mais se ajustar a normas que possam fazer interação com os privados. Aquilo que a gente vê, inclusive, no próprio direito que hoje tem a ideia de conformidade, a compliance, onde você tem normas privadas que servem para ter as interações entre o público e o privado, a ideia de que você deve deixar com que os particulares se autorregulem e não o próprio Estado que tenha que dar as sanções e por aí vai. O que daí se deve tomar cuidado é que isso é importante olhar, se a Constituição e a legislação estatal não são enviesadas. Aqui já estão perguntando acerca do critério de validade. Há critérios? Sim, os critérios são aqueles 3 que a gente conversou na semana passada, que, de algum modo, continuam aqui na discussão que a gente está fazendo. Se eles passam por uma norma de reconhecimento, ou seja, se você tem instâncias, práticas, tribunais, estatais ou não estatais, que reconhecem aquela norma como direito, esse é o primeiro ponto. Então, se os tribunais reconhecem, se as cortes de arbitragem reconhecem, tendencialmente é válido. Mas a segunda e a terceira pergunta são, esse válido, ele sobrevive a um consenso reflexivo, ou seja, ele tem um cariz democrático, ele passou por processos amplos de deliberação, e, além de passar por esses processos amplos de deliberação, ele traz estabilidade. Se é isso, a gente tem o nosso teste de validade de acordo com essa teoria aqui feito. E por isso que a gente precisa entender essas outras instâncias. Por exemplo, então a Constituição é válida? Por que a Constituição de 88 no Brasil é válida? Porque não por acaso ela foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela teve uma forte participação popular, com inúmeras emendas, com várias organizações, com várias personalidades políticas da sociedade em geral participando, que fizeram com que ela tivesse um grande consenso na sua construção. E, inclusive, algumas das contradições que ela guarda, inclusive contradições políticas, desde a discussão sobre a anistia e por aí vai, são fruto desse amplo consenso que ela buscou, onde a gente teve pouquíssima gente que ficou de fora, que talvez sejam aqueles que mais reclamem por uma ruptura da ordem constitucional hoje, quando a gente vê essas manifestações dominicais. Então, teve um pequeno grupo que acabou ficando de fora, mas ele ficou de fora por algumas razões, porque eles apoiavam determinadas práticas que hoje são consideradas terrorismo ou crime de Estado. Então, atenção a esses detalhes. Ou seja, é difícil a gente falar que a nossa Constituição seria enviesada. Ela seria enviesada, talvez no bom sentido, porque ela é democrática, ela é reflexiva e, portanto, estabilizadora. Então, ela tem, e não um viés, ao contrário, que seja localista e que, de algum modo, refreie as possibilidades de aplicação do direito. A questão é que, como o professor Espanha várias vezes utiliza a expressão ao longo do livro, esse teste de validade, essa norma de reconhecimento numa ordem pluralista, ela se dá num plebiscito diário, ou seja, a todo momento ela pode ser revista, ou seja, essa norma de reconhecimento pode se modificar. E se a norma de reconhecimento se modifica, a gente precisa novamente verificar se esse produto ele é consensual e se ele é estabilizador. Então esse processo é um processo contínuo e que somente você consegue resolver isso com aprofundamento democrático.
né? Se você passa a se preocupar menos com quem pode regular tal coisa, porque o Estado sempre tem a tendência de ele querer regular as coisas, e mais se preocupar quais são os interesses e quem são os atingidos. E daí sim a gente vai poder discutir que tipo de coisa o Estado pode regulamentar ou não. Tá? Uma ideia para a gente ter essa noção de como se constitui essa Constituição da ordem pluralista e como que ela é formada, um conceito importante é o dos direitos fundamentais. Por que os direitos fundamentais? Porque os direitos fundamentais, na tradição contemporânea, têm a chamada eficácia transversal, ou seja, eles atravessam toda a ordem normativa. Isso significa que eles podem atravessar não apenas a ordem estatal, mas a ordem não estatal. Por quê? Porque eles são frutos de amplo consenso, ou seja, esses direitos fundamentais cristalizados historicamente na Constituição de 88 teriam essa capacidade. Né? Ou seja, eles poderiam, de algum modo, limitar esses vários subsistemas locais e, de algum modo, dar um norte para isso. Tá? A questão é a seguinte, né? O que está na Constituição? E aqui a gente precisa tomar cuidado com os chamados princípios implícitos. Tá? Porque a gente tem uma série de princípios explícitos já na nossa Constituição, não só no artigo 5º, no 6º, no 7º e espalhados ao longo de todo o texto. Tá? Então significa que a gente já tem, digamos, um repositório bastante interessante de direitos, os quais a gente deve tomar cuidado para não buscar princípios implícitos. Né? Nós temos alguns deles que se espraiam bastante para vários ramos do direito. A gente tem o famoso princípio da afetividade no direito de família. A gente poderia até mesmo uma discussão, né, por conta de enviesamento da tradição constitucional norte-americana de um direito à felicidade ou coisas que o valham. Será que isso são mesmo os direitos previamente pensados pelo nosso Constituinte? Será que eles são direitos que fazem parte do nosso repositório de direitos constitucionais? São questões importantes a se dar conta quando nós pensamos como, né, nós enxergamos os direitos. Por quê? Porque se nós estivermos buscando muito princípios implícitos para resolver os nossos problemas, o que isso significa? Isso significa que, novamente, a gente vai ter que cada vez mais ouvir os juristas técnicos especializados. Isso significa que, numa ordem que a norma de reconhecimento se dá por via da jurisdição, estatal ou não, significa estarmos diante de que seriam poucas pessoas, esses juízes, no sentido lato, que teriam a capacidade de dizer, tá, quais são os princípios implícitos. Ou seja, são ideias, esses princípios implícitos, que têm uma grande dificuldade de verificação na sua realidade concreta por um consenso mais amplo. Ou seja, como que eu vou verificar que o princípio da afetividade é um princípio constitucional sem essa possibilidade de verificação? Tá? Como que se constrói isso? Realmente é de modo muito difícil. E daí a gente acaba confiando uma parte importante da nossa teoria constitucional apenas àqueles que podem decidir os casos concretos e não criar algum tipo de mecanismo que faça com que essas ordens jurisdicionais consigam perceber que, existe uma visão democrática acerca dessa ideia, por meio de uma lei ou não, da Constituição ou não, tá? De um costume, né? Ou por aí vai, que de algum modo faça com que, tá, essa pessoa que tem a possibilidade de julgar aceite mais ou menos, né, ele mesmo estabelecer os seus próprios limites. Então esse é o ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, ainda que a gente possa presumir que a Constituição prevaleça numa ordem pluralista, essa presunção não é garantia de cumprimento. Tá? E por isso a gente teria correr o risco de entrar num looping de irritação do sistema. Então você tem os tribunais reconhecendo normas que são muito irritáveis e que não passam por consensos e que, portanto, têm pouca possibilidade de estabilização. E isso faz com que você tenha uma pouca aderência com relação ao conteúdo desses direitos. Então, é nesse sentido que a gente tem um risco importante com relação a esses princípios implícitos e os métodos, né, conhecidos para verificar esses princípios implícitos. Então, é mais interessante nós tentarmos enxergar os direitos que concretamente existem numa ordem global. Ou seja, para além dos direitos fundamentais da Constituição, os direitos humanos, sejam aqueles do sistema regional, do nosso caso, do Pacto São José da Costa Rica, da Declaração Universal de Direitos Humanos e outras declarações de direitos humanos que existam e que possam trazer consensos em determinada ordem jurídica. Tá? Então, é justamente a ideia de conseguir perceber, tá,
que a Constituição, ao mesmo tempo que é um corpo, que é um orgânico que se constrói, ela também é estatuída, ou seja, ela também é dada por meio de um processo deliberativo. Tá? Ou seja, essa ideia de espírito do povo, de espírito popular que está aqui, é uma ideia que é concreta em instituições, em ações, em coletivos, e não numa ideia abstrata, né, vinda da cabeça de um professor de direito, tal qual, por exemplo, o Volksgeist, o espírito do povo de Savigny no século XIX. A gente está bem longe disso, a ideia é que estejamos bem longe disso. Então é muito mais entender que também a Constituição, ela tem, numa perspectiva sistêmica, uma função diferenciadora. Ou seja, ela não é uma simples norma suprema que simplesmente não aceita o que acontece ao seu entorno, ou seja, que renega tudo isso. Ela tem justamente a necessidade, a possibilidade de verificar como que essas coisas acontecem, especialmente em contextos de crise. Se a gente for pensar o que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos, a famosa crise econômica de 2008, a gente tinha justamente o choque entre duas ordens jurídicas muito fechadas. Essa ordem de regulação jurídica do mercado econômico e as ordens constitucionais. E que, com a crise, criaram um choque bastante importante. E que, mesmo passada a crise, a gente nota ainda hoje uma grande dificuldade do Estado em conseguir regular isso. Ou seja, como você regula essa questão? Alguém fez uma pergunta das facções criminosas. Já vamos chegar lá, porque esse é um tema bastante importante. Mas aqui pensando entre a Constituição política e essa regra econômica, de regulação econômica, direito econômico internacional, podemos assim dizer, como que isso se dá? Então tem um autor alemão chamado Günter Teubner, que vai falar justamente de uma capacidade de autotransformação na iminência da catástrofe, ou seja, justamente nesses momentos de grande tensão é que você cria as possibilidades de construção, ou seja, que esses momentos de crise são, na verdade, momentos constitucionais, porque ali você repensa sentidos possíveis, inclusive nessa interação entre essas várias ordens. Por exemplo, o exemplo dessas ditas sociedades criminosas. Daí o pessoal pensa no PCC, o pessoal pensa nas milícias, na máfia italiana e por aí vai. Elas são compatíveis com a nossa Constituição? A princípio, parece que não, porque mesmo que nós tivéssemos tribunais, pensando que nós tenhamos tribunais comunitários, tribunais populares, que aceitem essas normas, ou seja, que se vale o princípio da omertà, do silêncio da máfia, ou que vale aqui dentro da favela dominada pela milícia, quem vende gás e água sanitária e apartamentos são os milicianos e por aí vai. Mesmo que você tivesse esse primeiro teste de validade colocado, você dificilmente teria a possibilidade de uma verificação de que isso é democrático e estabilizador. Isso eu, inclusive, conversei com uma colega minha, a defensora pública Carolina Teixeira, vulgo Kiki, conhecida por talvez alguns de vocês, bastante atuante aqui em Santa Catarina. Ela tentava me questionar nesse sentido. Mas, efetivamente, se nós pensarmos que há pouca cooptação, ou seja, existe uma voluntariedade em geral, ao menos do que a observação tem demonstrado, e que exista, digamos, uma pacificação posterior a essa existência dessas organizações, talvez o PCC e o seu estatuto pudessem ser considerados jurídicos mesmo numa discussão como essa. Eu tendo a pensar que não, mas é justamente no concreto é que a gente faz essa verificação. Então é esse o ponto. Essa teoria tem como objetivo dar subsídios para que na relação concreta a gente faça esse teste de validade. Então, a princípio, eu diria que são inválidas, porque me parecem claramente contrárias a objetivos constitucionais, ou seja, a prática de crimes, mas a gente pode eventualmente pensar. Mas ainda penso que a resposta talvez seja não. Esse é, inclusive, um dos temas que eu sugeri para trabalho, porque justamente como existe uma pretensa resposta certa, mas o teste empírico pode dar um resultado diverso, a ideia é que a gente veja situações fáticas para tentar discutir isso. Por isso que o trabalho final é um estudo de caso, para que justamente a gente consiga pensar nessas situações. Então a ideia é o seguinte: se o Estado não consegue, no caso que eu estava voltando aqui, da economia, regulamentar essas questões que são difíceis, porque o sistema econômico é internacional, ele é pulverizado, ele é pouco afeito aos modos pelos quais a política tradicionalmente tem regulado mesmo o direito econômico dos últimos 200 anos,
então talvez você tenha que pensar em novas estratégias de regulamentação. Ou seja, então o Estado, se ele não consegue regulamentar diretamente como que essas relações se dão, ele pode criar movimentos naquilo em que ele consegue regular que possa, de alguma maneira, criar situações que revertam essa questão. E no Brasil a gente tem um exemplo de como isso o Estado atuou positivamente e de como o Estado atuou negativamente nesse sentido. Tá? Então a gente tem um exemplo positivo nessa ideia de redinamizar dessas relações que a princípio são de ordens distintas e que podem causar irritação entre si, que é o direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor surge nos anos 90, justamente no contexto da globalização dos mercados, e tem uma função bastante interessante. Por quê? Porque, primeiro, ele era uma espécie de um remédio contra o próprio Estado brasileiro e as suas crises econômicas, mas ele passou a ser um instrumento bastante útil, e hoje ainda é bastante útil, especialmente na era da internet, quando você tem empresas muito grandes, que muitos de nós somos usuários, como a Amazon e por aí vai, as quais elas seriam um pouco afeitas a esse tipo de regulamentação, mas para atuar no território brasileiro precisam, né, ter uma política de relação de consumo que atenda esses princípios legais. Talvez fora do Brasil, no local onde não exista um Código de Defesa do Consumidor, você possa ter isso feito via normação privada. A própria Amazon pode ter uma política, né? Mas aqui no Brasil essa política precisa passar pelo filtro do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o que você tem aqui? Você tem um filtro estatal que ajuda, ele não modifica a relação de mercado propriamente dito, mas ele dá critérios para que essa relação de mercado possa acontecer que as más práticas tendem a ter dificuldade de continuar coexistindo, ou seja, ele não muda, o Estado não muda a forma de comércio, ou seja, que o comércio seja globalizado, por exemplo, o comércio vai continuar globalizado, mas o comércio globalizado dentro do Brasil precisa atender determinadas perspectivas, que são aquelas regras básicas que a gente conhece do consumidor. Se tiver um litígio, ele tem o direito de inverter o ônus da prova, ele tem direito à devolução do produto, ele tem direito a ser escutado e por aí vai. Né? Bem, ali, se o Estado é totalitário, bem, daí é bastante complicado, porque a gente está trabalhando aqui, né, pergunta que tinha sido feita ali, numa perspectiva clara de que essas constituições precisam ser democráticas. Uma constituição totalitária seria enviesada no sentido antidemocrático e, portanto, ela justamente teria aqueles problemas que a gente tinha colocado anteriormente. Então, perceba, aqui a gente tem, no caso do direito do consumidor, um reflexo positivo. Mas a gente teve um recente reflexo negativo nesse tipo de possibilidade de atuação do Estado, supostamente com ideias positivas, que foi a reforma trabalhista. Tá? Por que eu falo que foi negativa? Porque a promessa da reforma trabalhista foi, se nós flexibilizarmos as regras de emprego, tais quais elas existem em alguns outros parâmetros internacionais, isso vai fazer com que nós consigamos criar mais empregos. Né? Essa era a grande promessa da reforma trabalhista. E desde antes da crise do coronavírus, e desde antes das crises que existiram antes da crise da reforma trabalhista, né? A gente está aí falando aí de 2 anos de crise econômica, a reforma trabalhista é do governo anterior ainda, que essas promessas não somente não foram cumpridas, mas como estudos empíricos cada vez mostram precarização nas relações de trabalho. Tá? Então, o que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente que o esforço do Estado, que supostamente tinha sido positivo, ele acabou gerando algo negativo, ou seja, ao ele não confrontar no momento em que se deveria confrontar, ou seja, tentar buscar algo que rompesse com aquele ciclo de precarização que a economia, por conta da sua crise, já criava, ele, ao invés de dar algum tipo de proteção extra, ele retirou proteção. Ou seja, então ele não tentou de algum modo refrear uma tendência, que é essa tendência, por exemplo, do direito econômico global, que é de uma expansão ad infinito, né? Uma expansão que se dá por meio da destruição, ou seja, de menos regulamentação, para dizer o mínimo. Tá? Então, o resultado qual foi? Mais desemprego. Tá? Ou seja, então aqui a gente tem um exemplo de efeitos positivos, consumidor, e efeitos negativos, as novas relações de trabalho. Tá? Ainda que, supostamente, elas tenham sido pensadas com uma perspectiva positiva, mas esse é o problema. Como a gente viu na questão de como se constrói a normação numa ordem pluralista, parece que faltou escutar muitas partes, porque se escutou muito um dos lados, o lado dos empresários, o lado da ordem econômica global, e se escutou pouco o lado dos trabalhadores, o lado daqueles que dependem dessas relações menores, das famílias, e por aí vai. E o resultado é um pouco o que a gente tem hoje. Tá? Basta ver as filas para a busca de apoio financeiro por conta da pandemia. Tá?
Tá? Por quê? Porque são as pessoas que não têm nenhum tipo de relação trabalhista formal. E dada a quantidade de pessoas, se estipula que entre 1/4 e metade da população faça jus ao auxílio, isso significa que de 1/4 a metade da população não tem um tipo de relação jurídica minimamente estável. Tá? Ou seja, e que esse aumento de pessoas nessa instabilidade é fruto de políticas recentes. Tá? Então é um pouco essa ideia. Tá? Então, a ideia de uma conformidade da Constituição numa ordem pluralista não significa necessariamente regular o funcionamento de determinada situação, de outro sistema, mas justamente buscar uma interação dessa Constituição global, ou seja, como que direitos humanos, direitos fundamentais podem fazer com que essas relações sejam dinamizadas. Ainda que essa dialética possa, num primeiro momento, parecer um choque, mas um choque que possa trazer algum tipo de resultado positivo. Tá? Por quê? Do contrário que a gente teria duas situações que seriam paradoxais no contexto de hoje. Primeiro, a ideia de uma constituição supranacional, ou seja, que nós tivéssemos a ONU como um grande Estado que subordinasse os outros Estados. A gente sabe que a tendência política hoje é exatamente o contrário, de cada Estado cada vez mais se pulverizar, inclusive com tendências separatistas que a gente vê na Europa, por exemplo, de modo bastante forte. Né? Então, a gente tem a Catalunha, a gente tem a Escócia e por aí vai. Né? Os exemplos, o Flandres, os exemplos são múltiplos. Então, não me parece ser a melhor solução, especialmente no contexto político de hoje. E maior regulação estatal traria ainda mais crise. Tá? Porque quando eu falo aqui mais regulação estatal, é regulação excessiva. Tá? No caso do direito do trabalho, que foi o exemplo negativo que eu dei, já havia regulamentação, ou seja, eram regras do jogo bastante conhecidas. Né? O fato foi que justamente se partiu da ideia que você teria que regular menos, se regula demais. E nem sempre regular menos é a resposta correta. Talvez regular mais possa ser a resposta incorreta, mas regular menos do que já se tem não necessariamente é o certo. Tá? Então é justamente essa questão que a gente precisa colocar. Por fim, para falar de Constituição, a ideia de controle de constitucionalidade nessa ordem normativa. O que o controle de constitucionalidade vai fazer? Ele vai justamente ter o papel de tentar reconhecer a existência dessas várias ordens e tentar justamente atender a critérios que façam com que o pluralismo se mantenha. Ou seja, os direitos todos, não somente os direitos fundamentais, mas os direitos humanos, foram respeitados? As hierarquias entre esses direitos, de algum modo, foram respeitadas? Tá? É verificável essa interação entre esses direitos? O pluralismo se mantém ou você tem a morte de uma ordem por outra? Então, aqui são alguns critérios importantes para a gente colocar. Tranquilo até aqui? Acho que até, inclusive, consegui responder um pouco das perguntas. Se ficaram mais dúvidas, podem colocar. A gente está agora com o nosso tempo quase encerrando. Eu quero fazer duas palavrinhas sobre interpretação antes de nós fecharmos aqui a discussão. Bem, o que é importante nós falarmos aqui sobre interpretação? O capítulo sobre interpretação, talvez, se alguém estava esperando grandes coisas, grandes novidades com relação ao que já se tinha, que a gente conversou de outras coisas aqui no livro, como essas coisas de uma Constituição, uma ordem constitucional com muitas hierarquias e por aí vai. Na interpretação, o texto é bastante mais comedido. Por quê? Porque a interpretação aqui parte já de um pressuposto, que é um pressuposto contemporâneo, que cada vez mais ganha aceitação no mundo do direito, ainda que, quando a gente olha os manuais de introdução ao direito, os livros de teoria do direito mais tradicionais, essas questões não existam. Que é o quê? A ideia de hermenêutica. Porque nos livros tradicionais você vai ter a ideia de que cada norma tem um sentido único ou um último sentido que seja o correto, o mais correto, e você tem a ideia de que você tem método de interpretação com passos muito claros. Então você olha a gramática do texto, você olha a vontade do legislador a partir dos atos parlamentares, você olha a finalidade do texto, você olha a concatenação lógico-formal da escrita e por aí vai. Né? Então são critérios bem antigos, bem conhecidos. Né? E muitos manuais ainda trabalham com isso. Por quê? Porque quando vão falar de teoria da norma, vão falar apenas de norma do Estado, vão falar de subsunção, e essas ideias já são suficientes para você pegar uma norma e incidir sobre o fato, ou seja, de falar que a pessoa natural é aquela que nasce com vida. Então você tem uma pessoa que nasceu aqui, então ela é uma pessoa natural. Então eu posso aplicar aquela regra. Ponto, acabou. Tá? Então é para esse tipo de situação que acontece. Mas, numa ordem que não somente constitucionalmente traz essa série de princípios, para ficarmos os explícitos,
que já trazem uma complexidade para a aplicação. E, para além disso, a coexistência de várias ordens normativas para além da ordem estatal, isso reforça a ideia de hermenêutica que você tem sentidos múltiplos, né, para uma norma, que a norma somente ganha, né, um sentido na sua concretude, ou seja, as normas abstratas, os textos, não dizem nada, tá, ou dizem muito pouco, e que as interpretações são sempre contextuais, elas sempre dependem daquilo que a realidade fornece, ou seja, não existe uma realidade a priori. Né? A gente viu, tem algumas teorias que tentam buscar esses dados da realidade a priori, mas elas não nos interessam aqui, porque elas não são necessariamente verificáveis ou elas tentam modificar a realidade e, se tenta modificar a realidade, tendem a causar irritação no sistema. Raramente você vai ter algo nesse sentido ao contrário. Então, como que tradicionalmente se evitavam os equívocos? Né? O Estado, como eu falei, com a lei e a vontade do legislador, ou com a interpretação conforme a Constituição, ou seja, de movimento que é do centro para a periferia. Na ordem pós-estatal, que é fragmentada, então o movimento vai da periferia ao centro. E a gente reconhece numa ordem como essa que não apenas ela é incompleta, mas como ela é contraditória. E que justamente nós vamos precisar olhar caso a caso como isso se dá. E daí para isso, a ideia de argumentação, de ponderação, pode ter algum valor. Né? E com alguma atenção, porque o pluralismo aumenta a flexibilidade dessas teorias que já são tradicionalmente flexíveis. Então, novamente, elas precisam criar consensos alargados e duráveis. Se elas não criam consensos alargados e duráveis, elas não podem ser jurídicas. Né? Então, é necessário capitalizar o conjunto das experiências. Ou seja, as expectativas, as práticas, a tradição, né? E a sua constituição formal, né? Ou seja, material, perdão, ou seja, como se dá esse conjunto, né, de experiências, ou seja, a experiência das expectativas que as pessoas têm, né, no conjunto mais amplo, as práticas que são utilizadas, a tradição de sentidos que são dados, né? Para que a gente possa, a partir daí, com essa série de critérios verificáveis, que a gente pode tentar olhar na prática, nos casos concretos, criar constrangimentos normativos de sentido, ou seja, tentar dizer que existem limites à interpretação. Né? Claro, não apenas o fato de que os sentidos devem caber no texto, né? Mas que esses sentidos eles estão dentro do que a gente poderia chamar de regras da arte. Ou seja, de que tradicionalmente isso é feito assim, que isso tem uma boa resposta e que por isso pode vigorar. Né? Essa é uma ideia bastante importante, ou seja, por exemplo, são as regras da arte que, num campo da história, que é o campo que eu estudo, diferenciam o que é um romance do que é um livro de história. Ou seja, você tem uma série de procedimentos que são feitos, que são colocados assim. Tá? E isso é importante, por quê? Porque a gente não pode ficar sem respostas, ou seja, a gente não pode ter uma interpretação paradoxal que diga que tudo é válido ou que nada é válido. Nós precisamos de alguns sentidos e esses sentidos precisam ser os mais aceitáveis. Para isso, né, 2 critérios finais. Uma atitude, né, e um recurso. Qual é a atitude? A atitude do jurista. O jurista precisa entender que a lide, os problemas jurídicos não pertencem a ele, mas pertencem às pessoas. Né? Aquelas pessoas que efetivamente têm um interesse a ser regulado numa causa, ou que são as pessoas que, no concreto, vivem aquilo que os juristas tentam teorizar em abstrato. E o recurso que nós temos é o recurso da informação. O mundo da vida está aí nos gritando a todo momento. E nós, juristas, temos que descer das torres e estarmos mais à terra, estarmos mais permeáveis, flexíveis a escutar aquilo que acontece em volta. Pessoal, nós temos aqui 30 segundos, então eu quero agradecer a todo mundo. Foi muito legal fazer esse curso com vocês, muito bom ter esse monte de gente ainda acompanhando mesmo no final. Tá? A gente segue agora para a live com a professora Luana, que a gente vai debater um pouco essas relações mais a fundo. Tá? Os vídeos ficarão disponíveis. Grande abraço, tchau, tchau.